Segundo livro de Reis. Se eu disser o título da mensagem hoje, não sei se você vai entender, se você não está muito familiarizado com a Bíblia. Esses dias o tema da mensagem era mosaico, né? E tinha toda uma proposta por trás da mensagem. Semana passada nós pregamos uma mensagem que o título era Do que devo me lembrar? Do que devo me lembrar? Quero trazer a memória que me dá esperança. Hoje, o tema da mensagem é chibolete. Você vai falar, o que é isso, pastor? Da onde vem esse negócio de chiclete? Não é chiclete, é chibolete. Depois eu explico para você. Capítulo 5 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Está escrito: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele Deus dera livramento aos filhos, e era este homem um herói valoroso, porém Naamã era leproso. Saíram então as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao seu serviço e da sua mulher. E disse esta menina à sua patroa: se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele com certeza seria curado da sua lepra. Então Naamã foi e falou com o seu rei, o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria a Naamã: vai você, anda, enviarei uma carta ao rei lá de Israel. E ele foi, tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, de roupas, e levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo este chegando a ti, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Aconteceu que o rei de Israel, lendo esta carta, rasgou as suas vestes, dizendo: por acaso sou Deus para matar, para trazer vida? Para que ele envie um homem para que eu cure da sua lepra? Eu vejo que vocês percebam que ele está querendo buscar ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o profeta, o homem de Deus, que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, contrariado, mandou então dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, parou na frente da casa de Eliseu. Então Eliseu enviou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua pele será curada e ficarás purificado. Porém Naamã ficou muito indignado e voltou dizendo: eis que eu pensava comigo que certamente ele viria e se colocaria em pé diante de mim, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar onde está a lepra e restauraria o leproso? Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar num dos rios e ficar purificado? E voltou Naamã e foi com a sua indignação. Então chegaram próximo a ele os seus soldados, servos, e lhe falaram e disseram: meu senhor e meu pai, se este profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura o senhor não faria? Agora, quanto mais ele disse: vai, lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como pele de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, a Eliseu, ele e toda a sua comitiva, chegando, pois, de pé diante do profeta, e disse: eis que agora sei quem é
sei que em Israel e toda a terra não há outro Deus, senão o Deus de Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço, Pai. Louvo e exalto o teu santo nome, peço a tua ajuda, graça e misericórdia nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração, ministra, Senhor Deus Santo, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas seja a sua boca nessa noite, o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Você pode se sentar. Amados, nós estamos vivendo num mundo esquisito. Esta é a grande verdade. Um mundo que ainda não conseguiu, não aprendeu a viver com as diferenças, né? Com as diferenças de todos os tipos, né? Hoje nós vemos que antigamente um jargão que antes as pessoas usavam e hoje nem pode usar, né? As pessoas dizendo: olha, eu estou sendo tratado como um cachorro, e hoje muita gente quer ser tratado como um cachorro. Porque o cachorro hoje está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado, e muitos não são. Há discriminação, há preconceito em todos os lugares. Ainda nós vemos esse tipo de ação, de atitude humana, se pode-se dizer que é humana, de comportamentos nocivos, de preconceito, de discriminação, que não serve verdadeiramente para nada. Preconceito não vai te ajudar em nada, discriminação não vai te ajudar em nada, esse orgulho que muitos carregam, isso não ajuda em nada, mas parece que a massa humana parece que faz questão de carregar isso, achando que é alguma coisa. E se você buscar, até mesmo nos tempos bíblicos, nós vimos sempre a questão do preconceito e a discriminação. Nós vimos ali, no período dos judeus, a discriminação e o preconceito contra os samaritanos. A oração dos samaritanos a oração dos judeus era horrível, quando se dirigia a Deus e falava assim: obrigado por não ter me feito nem cachorro, né? Não ter me feito, trazido a terra nem como cachorro, nem como samaritano. Então eles nivelavam o samaritano como um animal. Então, nós víamos isso dos grupos, por exemplo, a discriminação e o preconceito em relação aos grupos religiosos, dos fariseus, saduceus, essênios e por aí vai, com os publicanos. Né? Com os publicanos, que era uma discriminação, eles se distanciavam, eles não tinham tolerância. Encontramos na Bíblia casos de intolerância. E se você buscar no Velho Testamento, no livro de Juízes, você vai encontrar ali quando conta a história de Jefté, dos Efraimitas, que era da tribo de Efraim, perseguida, e que chega um momento que eles são encurralados em um determinado lugar. E eles perguntavam: você é Efraimita, é da tribo de Efraim? Eles diziam: não, porque seriam mortos. A tribo de Efraim foi praticamente dizimada por eles. Você é Efraimita? Não, nós não somos Efraimita. Então nós vamos dar um enigma para você. E qual que é o enigma? Você vai falar uma palavra. E qual é a palavra? Shibolete. Só que os efraimitas, eles tinham a língua presa, eles não conseguiam falar Shibolete, eles falavam Sibolete. E todos morriam ali naquele lugar. Então por que eu trouxe o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem, com essa proposta? Nessa linha de raciocínio, para mostrar que hoje ainda nós fazemos esse tipo de discriminação. Nós fazemos esse tipo nós temos muitas vezes esse tipo de conduta. Nós vimos essa doença se arrastar pela história da humanidade, que é a discriminação, o preconceito, a perseguição, aonde os judeus, em meados do século XIX, do século XX, foram praticamente exterminados pelos nazistas. Mais tarde nós vimos os curdos serem praticamente eliminados por Saddam Hussein. O preconceito racial na América, onde havia lugar para os brancos sentar nos ônibus e lá no fundo para os negros. Na África, o apartheid na África e tantos outros movimentos com a intenção de acabar, de eliminar, de separar realmente aqueles que não pertenciam ao grupo. Hoje ainda nós podemos ver uma verdadeira guerra campal de intolerância de grupos religiosos com outras crenças.
Nós vemos a violência contra todo tipo de gênero, contra gays, contra prostitutas, contra afins. Parece que as pessoas têm o sangue nos olhos, parece que não suportam se aproximar dessas pessoas e esquecem que todos nós fazemos parte do mesmo contingente na terra. Nós somos todos irmãos, nós fazemos parte de um mesmo povo, de uma mesma criação. Nem sempre aquilo que repudiamos, discriminamos, é o que parece diante do Senhor, diante dos olhos de Deus. Jesus, quando ele veio, ele quebrou todo o preconceito e discriminação. Se você olhar as pessoas que ele curou, quem andou com ele, as pessoas que se aproximaram dele, né? A Bianca, ela citou um texto dos 10 leprosos, onde os 10 foram curados. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse para aqueles 10 leprosos: vocês vão e se apresentam ao sacerdote. Tinha todo um ritual para voltar a ser inserido na sociedade, e uma delas era se apresentar ao sacerdote. Mas a palavra do Senhor diz que um deles, conforme vão andando, eles vão ficando curados, e um olha para o outro, cara, seu nariz ficou ao normal, seus lábios, sua orelha, a sobrancelha nasceu novamente. Opa, peraí, nós estamos sendo curados. De repente, um daqueles 10 falou: eu me apresentar ao sacerdote? Nada. E ele volta, se prostra e agradece ao Senhor Jesus. E a palavra diz que esse era samaritano, o repudiado, o execrado, né? Aquele que se pudesse seria apedrejado, né? Aquele que deve ser, não, está todo mundo conversando, chegou um, não sabe, não faz parte do grupo. Então você vê na palavra do Senhor que Jesus ele foi quebrando isso. Jesus ele foi trabalhando. Nós vimos a discriminação dos grupos, por exemplo, dos grupos religiosos em relação aos publicanos. Senhor, eu jejuo, eu oro, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu dou esmola, eu não sou como esse publicano. Coitado publicano lá, não conseguia nem orar, ele batia no peito e falava: misericórdia, Senhor. Ou seja, preconceito, discriminação. Encontramos na Bíblia casos de intolerância. Então, quer dizer, tudo isso, querido, tudo isso, nós vemos na palavra do Senhor que isso, Jesus, ele foi quebrando. Trouxeram uma mulher um dia aos pés do Senhor e falaram assim: Senhor, essa mulher ela é pecadora. Nós a pegamos no exato momento do adultério. A Bíblia, né, ou seja, a Torá, segundo a lei de Moisés, diz que nós devemos apedrejá-la, e todo mundo com a pedra na mão. E o Senhor Jesus continuou escrevendo na lei. Jesus não deu atenção. Aquela mulher, eu fico imaginando a situação dela, da forma que ela foi trazida, as vestes dela rasgadas, foram arrastando essa mulher, xingando todo tipo de vitupério, xingando ela de tudo quanto é tipo de nome, chamando ela de tudo quanto é tipo de xingo mesmo, até que jogaram ela na frente de Jesus. E Jesus continuou escrevendo na lei. Jesus continuou escrevendo. E aqueles homens já desesperados, querendo lançar a primeira pedra, e falou: o senhor não vai fazer nada, Rabino? O senhor não vai fazer nada, mestre? Olha o que diz a palavra. Olha o que diz, olha o que diz a Torá. Vê lá o que o senhor vai falar. Se o senhor for contra, Jesus não falou nada. Jesus se colocou de pé, olhou para eles e falou assim: manda a pedra. Aquele que não tiver nenhum pecado, que joga a primeira pedra. E a palavra do Senhor diz que dos mais velhos aos mais novos foram saindo, jogando suas pedras no chão. E de repente Jesus olha para aquela mulher e fala assim: cadê os teus acusadores? Ele falou: ninguém fazendo assim. Ele falou: nem eu. Ou seja, era um caso que no Velho Testamento deveria ser a pena, né, capital. E Jesus é que ele veio para quebrar isso. Pastor, mas o que isso tem a ver com Naamã? Naamã é sírio, não pertence à tribo de Israel, não pertence ao povo de Israel. Naamã é um general que entrou por ordem do seu rei lá da Síria, entrou e tomou Israel. Israel está dividido em 2 reinos, está dividido em reino do norte e reino do sul. Em cima Israel, embaixo Judá. Então a Síria entrou com tudo, tomou tudo para ela, praticamente, deixou um rei lá, né? Decorativo, deixou um rei lá de Israel, trouxe cativos, trouxe escravos, e não era da tribo. Então nós vemos aqui, o Naamã é o tipo de personagem que
seria discriminado por ser de outra nação, por ter invadido Israel, por ter levado cativos. E por muitos anos nós ouvimos pregações a respeito desse texto, a respeito sobre Naamã, como um general do exército sírio, orgulhoso, petulante. Mas se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar textos aqui, onde nós vemos que Naamã foi um homem escolhido por Deus. Eu mesmo, particularmente, cansei de bater no Naamã. Mas, irmão, lendo a história de Naamã, de 2 Reis aqui, nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas. Ele foi orgulhoso. Quando Geazi chega perto dele e fala assim: olha, o meu senhor, Eliseu, o profeta, falou assim que é para você ir no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele se sentiu ofendido, orgulho ferido. Ele falou: mas peraí, cadê ele? Pelo menos não vai sair, não, ele mandou te avisar. É para você ir lá, mergulhar 7 vezes, você vai ficar bom. Ele se sentiu indignado. Ele virou o cavalo dele com toda a comitiva e falou: não é possível. Orgulhoso. A principal queixa sobre esse homem foi o seu comportamento de orgulhoso. Mas eu estava lendo aqui e eu descobri que não era orgulhoso. Nós como aprendemos, a gente aprendeu por tantos anos. Não é orgulhoso. A palavra do Senhor diz que Deus deu livramento aos filhos através desse homem. Então esse homem, na verdade, era um servo de Deus. Era um homem de caráter. E se você ler lá no capítulo 4 de Lucas, verso 27, nós vamos encontrar um texto maravilhoso, onde Jesus está dizendo: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ou seja, de todos os leprosos que havia em Israel no período de Eliseu, nenhum foi curado, apenas um estrangeiro. Olha a discriminação sendo quebrada, olha o preconceito sendo quebrado. Era isso que a palavra do Senhor Jesus, é isso que ele queria trazer. Uma leitura mais acurada sobre o texto que nos fala que Naamã foi curado da lepra, nós percebemos que ele era um homem de grande valor. Caso ele fosse tão arrogante, tão orgulhoso desse jeito, ele não seria. Porque Deus, ele não tem conversa com aquele que é arrogante, com aquele que é orgulhoso, com aquele que é nariz empinado, com aquele que se acha ser alguma coisa. E muitas vezes, querido, nós achamos ser alguma coisa. Nós olhamos para as pessoas de cima, nós olhamos para as pessoas com um olhar de inferioridade. E muitas vezes, querido, é isso que impede que o Senhor nos visite de uma forma poderosa. Como começa lá o capítulo 5 de Mateus, quando ele começa as bem-aventuranças, ele começa exatamente pela humildade. Bem-aventurados os humildes, os mansos, os que choram. Ou seja, ele não coloca na categoria lá de cima, na prateleira de cima, os religiosos, os pastores, os bispos, os apóstolos. Não, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que têm sede de justiça, os humildes, aqueles que padecem, aqueles que verdadeiramente carecem, os pobres que carecem de alguma coisa. Então, lendo o texto, eu vejo que Deus não teria curado Naamã se ele fosse orgulhoso, se ele fosse arrogante. Nós podemos ver pelo menos 6 características que eu separei aqui, positivas de Naamã, que muitas vezes tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas ações, com as nossas atividades, com aquilo que a gente faz. Naamã não era judeu. Não era sírio, era o comandante da Síria, um povo inimigo. Então, qualquer pré-julgamento da sua personalidade, ela pode ser leviana, preconceituosa. Seria como esperar um comportamento cristão de uma pessoa não convertida. Então, ele não entendia bem como as coisas funcionavam com Deus. E muitas vezes, querido, há crentes que não entendem direito como as coisas funcionam com Deus. Olha o testemunho da irmã Darcy aqui nessa noite. As pessoas não entendem que há um trabalhar de Deus. O médico não entende. Como? Como você está falando? Como você está comendo? E o seu esôfago? E a traqueia? E como faz? E a sua voz? Como que voltou? Você não entende, mas é Deus que está no negócio. E muitas vezes a gente fica, a gente parece que não entende, muitas vezes a gente não quer entender. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 55, nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. É diferente.
O do Senhor é mais alto. Né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos do Senhor é diferente. A palavra do Senhor também diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo, e tudo no tempo de Deus. Então, se as coisas não estão acontecendo agora, se as coisas ainda não chegou no seu devido tempo, descansa no Senhor, descansa na presença do Senhor. Não faça como muito, porque você conhece o Senhor, você conhece a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, aqui, o segundo ponto, o Senhor era com Naamã. Logo no primeiro versículo aqui de 2 Reis, capítulo 5, nós podemos ler claramente que o autor do livro diz que Naamã conquistara as vitórias porque o Senhor era com ele. Meu irmão, quantas coisas não acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, Deus levanta um lá de fora. Deus levanta alguém, mas a obra que ele tem que ser feita através dele, ela não vai deixar de ser feita. Tem pessoas que podem bater no peito e falar, naquela igreja o Senhor não vai. Deus sempre levanta o remanescente. As pessoas muito podem dizer, aquela empresa lá, se aquela empresa está debaixo das mãos do Senhor, e tem um crente metido trabalhando lá, achando que ele é o Todo-Poderoso, que sem ele aquilo lá não vai andar para frente, você está enganado. Que Deus vai te tirar dali e vai colocar o melhor para você. Deus coloca, e Deus sempre traz um remanescente melhor. Caiu na tua Abel, Deus levantou 7. Pronto, é assim que a coisa funciona. Isaú, ele dispensou a sua primogenitura, Deus levantou Jacó, e assim toca para frente. E lá na frente, Saul era o rei escolhido pelo povo, mas ele desprezou o seu chamado, Deus levanta Davi. Judas desprezou o seu chamado, Deus levantou Paulo. Então, meu irmão, cada coisa, se a gente procurar na palavra do Senhor, a gente vai perceber que tudo tem o dedo de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele, por quem? Por Naamã, o Senhor deu livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Nós lemos também aqui no capítulo 4 de Lucas, que o único que foi curado então de todo Israel no período de Eliseu foi ele. Quando o texto começa falando de Naamã, não é uma referência negativa, ele era um homem escolhido de Deus, e através dele, Deus deu livramento aos sírios. Então você vê nessa pessoa o quê? Caraca, você vê nessa pessoa o quê? Algo positivo da parte de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo nessa noite? Estou querendo quebrar todo tipo de preconceito, presunção, orgulho, arrogância, amém, amados? Discriminação do coração dos nossos irmãos, do coração das pessoas. Essa mensagem ela está indo para a internet, ela vai para lá, depois ela vai para o YouTube, e muitas vezes, querido, você, e Deus deve estar falando no seu coração, em relação ao teu pensamento, em relação a algumas pessoas. Talvez é alguém dentro de casa, talvez é um irmão de sangue, talvez é um irmão da igreja, que você procura se afastar, que você não quer se aproximar, porque você não quer se misturar. Deus está dizendo nessa noite, olha, presta atenção, Deus vai escolher um homem lá fora, porque dentro de Israel não tinha ninguém. Deus escolheu o Ciro para fazer uma obra, a obra que precisava ser completada. Esse rei de Israel, ele não prestava. Israel tinha que passar por um processo. Então Deus levantou um general sírio, um governo sírio, para fazer a obra dentro de Israel, para consertar aquele país. Amém? Então, o que eu entendo aqui, quando o texto começa falando na mão, não há uma referência negativa sobre o seu caráter, mas positiva. O primeiro exemplo de Naamã é que nós devemos, acima de tudo, buscar a vontade de Deus. Nós devemos nos submeter humildemente à vontade de Deus. Terceiro, quem é Naamã? Naamã respeitava os empregados. Como, pastor? Na sequência do texto nós podemos ler aqui que uma das suas escravas sensibilizou-se com a situação de Naamã. Talvez um dia que ela está lavando aquela roupa, aquela farda de Naamã, e ela vê aquela roupa colada de pele, leprosa, naquela farda, ela tendo que lavar aquilo,
Ela falou: nossa, meu Senhor eu vejo ele só fardado, hoje eu estou vendo a roupa dele, esse homem está doente, esse homem está com lepra. E ela fala: se ele estivesse diante do homem de Deus, que está em Samaria, com certeza ele seria curado. Olha o que essa mulher disse. E ela não sabia, ela não tinha conhecimento de ninguém que havia sido curado de lepra, mas ela confiava no Deus do Senhor. Ela confiava no Senhor. Ela confiava no Deus de Israel. Ela confiava no profeta que estava em Israel. Então ela se sensibiliza. Imaginamos aqui que Naamã fosse um homem violento dentro de casa, que ele fosse um patrão estúpido, avarento, explorador, qualquer coisa do tipo. Será que essa menina, será que essa serva ficaria com pena dele a ponto de desejar a ele a cura? Não. E olha que ela tinha sido tirada de Israel. Ela tinha sido levada como escrava de Israel. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Essa menina vai ser bênção. Não é porque fizeram mal para você, não é porque te prejudicaram em algum momento que você vai ser pedra em tropeço, que você vai ser uma pessoa que vai amaldiçoar alguém que te fez o mal. Você tem que ser bênção, você tem que orar por aquela pessoa. A palavra do Senhor diz: olha, orai pelos seus inimigos, por aqueles que te fez mal. Essa menina, ela foi na verdade uma missionária. Ela levou o nome de Deus para a Síria. Era necessário ela ser resgatada, ter tirado ela da terra de Samaria, da terra de Israel, levado para a Síria, porque lá na Síria a mãe ia conhecer o Senhor de Israel, o Deus de Israel. Agora a pessoa faz algum tipo de mal para você, você vira a cara. Com essa mulher eu não quero nem conversar, que nem me liga. Olha, ela me excluiu do Facebook. Agora que eu não quero mais conversa com ela. Querida, põe teu joelho no chão. Olha para ela. Essa menina, ela tinha todos os motivos para desejar mal para Síria. Ela tinha todos os motivos para desejar mal àquele que a tirou do seio da sua família. E essa menina, na verdade, ela foi uma missionária. Ela levou para dentro da Síria uma escrava. Ela não tem credencial. Ela não é da patente lá de cima. Não, é uma escrava. É o rodapé. É o último. Mas dentro da casa de Naamã, ela fez a diferença. Você tem feito a diferença lá dentro do seu trabalho? Você tem feito a diferença lá no seu grupo? Você tem feito a diferença? Você gosta de participar da rodinha dos escarnecedores? Essa menina não. Ela soltou uma palavra do Espírito Santo, igual uma flecha, jogou no coração de Naamã. Se o meu Senhor Naamã estivesse na presença, diante do profeta que está em Samaria, ele seria curado da sua lepra. Fé. Ela não disse talvez, quem sabe, porventura, vai depender da fé dele. Não, ela disse, ele seria. Ô menina de fé. Ele seria. Mas tinha algum testemunho que Eliseu já tinha curado alguém com lepra? Não tinha. Jesus vai dizer, o único que foi Naamã. Então ele que inaugurou. Ele que inaugurou esse ministério de curar a lepra lá. Amém? Então eu fico aqui, eu vejo agora Naamã, tamanha consideração pelos seus servos, que ele teve ousadia. Vai que essa menina está mentindo. Vai que ela está falando uma coisa e não é. Afinal de contas é uma empregada. Afinal de contas é uma escrava. Não. Naamã tinha tanta consideração, confiava tanto, que ele ouve, chama a menina e fala: me explica melhor esse negócio. Talvez ela tenha explicado realmente. E ter contado quem era. O que Deus fazia. Naamã, ele vai até o rei da Síria e fala assim: eu preciso de Israel urgente, porque lá Israel, o Deus de Israel vai me curar. Na hora o rei faz uma carta, fala assim: entrega para o rei lá de Israel. Naamã pega toda a comitiva dele e vai para Israel. Chegando lá, ele apresenta diante do rei de Israel, fala assim: eu vim aqui para ser curado. O rei fica todo louco. Quem sou eu para dar vida e para tirar vida? Isso chega até os ouvidos de Eliseu. E Eliseu fala assim: manda ele vir aqui, e ele saberá que é profeta, sim, Israel. Amém, amados? Nós temos que acreditar que assim há um Deus que cura. Não é pastor que cura.
Assim, um Deus que fala o nosso coração, um Deus que acalma a nossa alma, um Deus que mostra o caminho certo, um Deus que acerta a nossa vida, um Deus que ajusta o nosso casamento, um Deus que guarda os nossos filhos, um Deus que abençoa a nossa empresa, que abençoa o nosso trabalho. Assim um Deus. Há um Deus na sua vida, porque o Deus que você serve é o mesmo Deus, é o Deus de Israel. Quarto, talvez o caráter de Naamã não era orgulhoso. Afinal, ele foi buscar cura numa terra inimiga. Levou presentes consigo. Naamã levou consigo uma grande quantidade de presentes. Alguns especialistas calculam em valores atuais, acreditam que Naamã levava aí aproximadamente de 10 a 15 milhões de reais hoje. É peso em ouro, gente. Ele levou para o rei, para o profeta de Israel. Naamã não usou o poder para intimidar. Naamã, ele foi como um amigo. Ele falou assim: olha, eu não vou levar nada, não vou dar presente nenhum, porque eu sou o general desse negócio aqui, ele vai ter que me curar. Não, Naamã, ele não usou o poder para intimidar o profeta. Ele falou: eu vou como um amigo, eu quero dar um presente, eu quero presentear, né? Esse que vai pôr as mãos sobre a minha lepra e vai me curar. Então você vai vendo o caráter desse homem. Ele conversa com seus empregados, com a sua escrava, ele pede uma carta, ele vai a Israel, ele leva essa carta, ele leva presente, porque ele quer ser bênção na vida das pessoas. Quinto, e a indignação dele, pastor, quando ele diz que, olha, por que ele fez isso? Né? Por que ele mandou mergulhar num rio barrento igual ao Jordão? Abana e Farpar são rios muito melhores que os rios, todas as águas de Israel. Por que ele mandou aqui? Aí você pensa que a indignação dele foi normal, natural. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele vai sair, vai pôr as mãos, vai invocar o nome do seu Deus, vai passar a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar rios Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar em um deles e ficar purificado? E voltou-se e foi com a sua indignação. Então chegaram-se os seus servos e lhe falaram: meu senhor e meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande não farias, quanto mais dizendo: vai, lava-te e ficarás purificado. Aqui, irmãos, o que eu quero trazer para você aqui? Consideramos aqui que ele havia viajado muitos quilômetros, desde lá da Síria até Samaria, e ele foi com a esperança de ser atendido pelo profeta. Mas chegando lá, o profeta não quis atendê-lo e mandou outro no seu lugar. Então, alguém chama você para uma visita, aí você viaja para visitar essa pessoa, e chega na casa desse seu conhecido, ele não te atende. Você sabe que ele está lá dentro, mas ele não te atende, e você só recebe uma mensagem do porteiro. Certamente você iria pensar como Naamã pensou: que falta de consideração, poderia ter me avisado antes. Não é assim que você iria pensar? Fez eu dar uma viagem dessa. Querido, viajar naquela época não é pegar um metrô, não é pegar um ônibus, não é pegar um avião. São dias de viagem num lombo de animal. Você então percebe que esse homem, ele fica indignado por isso. Mas independente dos motivos pelo qual isso ocorreu, é importante nós ressaltarmos aqui que na sequência Naamã demonstra sua fé e realiza o pedido do profeta Eliseu. Realmente, depois que os seus conselheiros orientam, ele vai, ele ouve, ele desce as águas. Então, a sua indignação é natural. Muitas vezes você fica indignado, mas deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Talvez você esteja indignado com algumas coisas que fizeram no seu trabalho, mas deixa o Espírito Santo acalmar a sua alma. Talvez você esteja indignado com algumas coisas que aconteceram dentro da sua casa, mas procure saber os motivos. Não sai já dando pernada em todo mundo, brigando com todo mundo. É bom a gente ouvir.
É bom a gente, ser ministrado a respeito daquilo que está trazendo indignação para a gente. Então, muitas vezes, a nossa indignação é natural, mas é bom a gente ouvir o outro lado. E por último, Naamã tinha bons conselheiros. Eu já preguei esses dias aqui na igreja, e é uma coisa que eu repasso sempre para vocês, meu irmão. Eleja na sua vida um conselheiro, pelo menos. Alguém de confiança. Alguém que você pode abrir seu coração. Naamã, ele tinha alguns. Naamã, ele está pegando seu animal, está voltando para casa, quando alguém se aproxima e começa a cavalgar do lado dele e fala: chefe, não leva a mal o que eu vou falar. Mas se esse profeta tivesse pedido todo esse ouro que o senhor está carregando, o senhor não daria? Daria. Se ele te pedisse uma coisa difícil, quase, mas difícil mesmo, o senhor não faria? Se ele tivesse pedido todo o dinheiro do mundo para o senhor não pagaria? Ô chefe, dá licença, né, chefe? O senhor estava indignado por besteira. Ele só falou para o senhor ir naquele rio e mergulhar 7 vezes. Custa! Então a gente às vezes precisa de alguém que nos incentive a pensar. Custa pensar antes de fazer, de tomar alguma atitude. Custa a gente ouvir um bom conselheiro. Custa a gente parar muitas vezes e orar, colocar o nosso joelho no chão e falar com o Senhor antes de tomar uma ação, tomar uma atitude impensada que invariavelmente vai trazer prejuízos para a gente. Se ele não ouve aquele conselheiro, aquele soldado que estava junto com ele, aquela pessoa que fazia parte da comitiva, se ele não ouve aquele homem, Naamã teria morrido leproso. Porque a palavra do Senhor era firme: vai, lava e serás curado. Isso é fato. Se ele faz isso, realmente ele será curado. Deus, ele tem uma palavra para mim e para você. Se a gente não obedecer, se a gente não seguir ao pé da letra aquilo que o Senhor quer, a gente vai continuar na mesma vida. A gente vai continuar patinando. As coisas não decolam, as coisas não andam, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer se dobrar. Eu tenho uma palavra para você: quando você não se dobra, Deus enverga, querido. De um jeito ou de outro, você vai ter que se dobrar, porque a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Não adianta. Você pode ser arrogante hoje, você pode ser nariz empinado hoje, mas chegará o dia, querido, que você vai ter que se dobrar diante daquele que tem todo poder e glória. Não adianta a gente achar que a gente é dono da situação. Eu sou dono da minha casa, eu sou dono da minha empresa. Você não é dono de nada. Quem é dono é o Senhor Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida verdadeiramente a Cristo. Quando nós levantamos a nossa mão e tomamos a decisão, falando: Senhor, me entrega a minha vida ao Senhor. Eu não posso entregar a minha vida para Ele e deixar minha família comigo. Eu não posso entregar a minha vida para Ele e deixar minha empresa comigo. Eu não posso entregar a minha vida para Ele e o ministério continuar comigo. Eu não posso entregar minha vida para Ele e as atitudes, elas continuar sendo atitudes que a gente invariavelmente são preconceituosas, são atitudes de orgulho, são atitudes de indignação própria. Quem está entendendo? Diga amém. Chega alguém e fala: não custa. Eu queria convidar você hoje a pensar um pouquinho nisso. Não custa. Não custa a gente se dobrar um pouquinho. Não custa a gente ceder um pouquinho. Não custa a gente chegar lá naquela pessoa. Não custa. Isso vai te trazer lucro, ganhos. Não custa você chegar para aquela pessoa e falar: me perdoa. Não custa você abraçar aquele filho que muitas vezes você passa por ele pelo corredor e nem oi você está dando. Não custa você visitar o quarto da sua filha e falar: mãe, a mãe não veio aqui para averiguar nada, a mãe veio aqui para ficar com você um pouquinho, para te dar um pouquinho de colo. Não custa. Não custa você pegar o seu telefone hoje e ligar para o seu pai, para a sua mãe que está lá no interior e está preocupado com você. Eu acho que você gasta muito tempo no seu WhatsApp falando com um bando de amigos e muitas vezes você não fala com o teu pai, com a tua mãe já faz algum tempo. E Deus está falando nessa noite para você. Não custa, querido. Não custa a gente se dobrar um pouquinho. Não custa a gente pegar um pouquinho a Bíblia Sagrada, folhear e falar: Senhor, fala comigo. Não custa, meu irmão. Não custa a gente deixar um pouquinho o cansaço, o desprezo, pelas coisas de Deus e
um pouquinho mais para estar presente na casa do Senhor? Não custa. Não custa a gente rever a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, sentar na mesa e falar assim: o que está errado na nossa casa? E vamos refazer esse negócio aqui na presença do Senhor. Não custa, meu irmão. Talvez é conselheiro que você precisa. Nós temos um, que é o Espírito Santo. Não custa a gente consultá-lo. E mais lindo de tudo é quando a gente o ouve. Se Naamã não ouve o conselheiro dele, ele continuava leproso, iria morrer leproso. Você sabe o que a lepra representa na Bíblia? Pecado. Ela representa como, de forma figurativa. Querido, se a gente não olhar para a nossa lepra, a gente não mergulhar na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, a gente acaba morrendo em pecado, afundado. Então chegaram-se a ele, seu servo, e falaram: disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido algo impossível, difícil, não valia, só pediu que o Senhor mergulhasse. É outro segredo que eu vejo aqui na vida desse homem. Segredo para o sucesso em nossa caminhada cristã é ter bons conselheiros, amém? O homem cristão deve saber que ele não se garante, ele precisa de ajuda em algum momento. O homem e a mulher cristã deve saber a quem recorrer para receber conselhos. Receber conselhos de um líder, receber conselhos de um orientador, de um mentor, é bem diferente do que ser aconselhado por colegas do trabalho, pela internet. A pessoa está passando por um casamento terrível, difícil, e ele vai buscar aconselhamento com alguém que já se divorciou, já se separou. Meu irmão, busca aconselhamento com aquele que está firme com a mesma esposa já há mais de 30 anos. Mesmo que você pergunte: como você voltou? Ele vai te explicar. Então, no nome de Jesus, bons conselhos vêm de boas pessoas. Guarda isso, escreve isso. Bons conselhos vêm de quem tem testemunhos. A pessoa, meu irmão, é pelos frutos que você conhece simples. A pessoa não tem testemunho nenhum, não serve para ser meu conselheiro. Vamos falar do quê? Vamos falar de casamento? Não, casamento não serve, querido. Você já separou 3 vezes, não serve. Vamos falar do quê? Vamos falar de ministério. Não vou pedir conselho para você. É claro, não vou usar esse termo, né? Mas eu pensando comigo, vou pedir conselho para você porque você não está na igreja. Amém? Qual é o problema? Qual é a situação? Busque referências boas, referências positivas. Então, fazendo uma releitura do texto, nós podemos aqui concluir, ao contrário do que nós aprendemos por muito tempo a respeito desse homem, Naamã tinha características boas, positivas. Um homem que conquistava vitórias em guerras com o auxílio de Deus, era estimado pelos seus servos, admirado pelo seu povo, e foi o único leproso curado por Eliseu, no tempo de Eliseu. Aprendemos que, se nos cercarmos de algumas qualidades e virtudes de Naamã, nós seremos bem-sucedidos. Aonde está aqui? Humildade, respeito, não discrimina, não há preconceito, sabe ouvir, presta atenção. As vitórias de Naamã tinham a chancela de Deus. As vitórias de Naamã tinham a aprovação do Senhor, tinha o dedo de Deus. E aqui, eu acho lindo, Deus colocou uma menina na família de Naamã. E mais tarde, como que Naamã saiu para ser curado? Israel. Olha, mulher, estou indo, a minha comitiva, estamos indo para Israel, são dias de viagem. Aquela menina, ela ficou ali, ela saiu, Naamã saiu e ela era escrava. Eu fico imaginando aquela menina agora orando: Senhor, visita meu patrão, visita, que ele consiga aquilo que ele está indo buscar na nossa terra. Mas para Naamã, ela era uma escrava quando ele saiu. Meu irmão, mas imagina agora Naamã voltando, toda a comitiva agora parando na frente da casa de Naamã. Naamã está curado. A alegria de Naamã, a felicidade desse homem, a mulher dele vem recebê-la.
ele abraça coisa que não podia mais. Talvez ele beije a esposa, coisa que não podia, porque ele estava leproso quando ele foi. Talvez ele desce daquele animal, do cavalo dele, com alegria, mostrando o corpo, dizendo: agora eu posso andar sem camisa dentro de casa, agora eu posso ir no lago junto com a minha família, porque eu estou curado. E ele desce com aquela alegria toda, mas eu gosto de imaginar outra coisa. Quando ele abraça a esposa, ele olha para ela e fala assim: cadê ela? Aleluia. Cadê ela? Cadê aquela que foi bênção na minha vida? Você lembra por acaso daquele ou daquela que um dia que falou de Jesus para você? Você lembra quem é o seu pai na fé? Quem falou no seu coração de quem era Cristo, do poder de Jesus? É a menina que estava na Síria. Cadê ela? Cadê ela que eu preciso agradecer? Eu preciso abraçar. Quem é escrava? Não, escrava não. Que escrava? Agora é minha irmã. É como se fosse uma filha. Amém? Você vê como muda? Deixou de ser servo, deixa de ser escravo, porque agora está no mesmo nível. Você que é patrão, que o seu empregado um dia conhece Jesus, aqui dentro, esquece, não é mais patrão, não tem mais empregado, agora vocês são filhos do Altíssimo, vocês são servos, vocês são irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso é lindo. Então, a última coisa que eu queria falar para você, procura lembrar quem te falou, quem falou de Jesus para você. O pastor foi meu pai, agradece a ele. Chega hoje, pega o telefone e fala: pai, eu estou ligando para você para te agradecer. Foi a tua mãe? Dá um beijo nela, agradece, manda uma mensagem. Foi aquele irmão que hoje mora longe, manda uma coisa para ele. Na mão chega, meu irmão, e pergunta: cadê ela? A escrava não, a minha não. Amém? Você vê como muda as coisas, como as coisas são, né? É fácil, não é difícil. Então nós podemos aprender muito sobre a história desse homem. E eu queria aqui deixar algumas perguntas para a igreja. Como nós tratamos aqueles que não são convertidos? Como? Será que você trata aqueles que não conhecem a Cristo do mesmo jeito que você tratava aqueles quando você não era? Quando você não conhecia Cristo, que você esnobava? Como você trata isso? Eu tenho uma coisa que eu tenho verdadeira repulsa: nojo. E aqui na igreja, graças a Deus, nesses 13 anos eu consegui mudar a mentalidade do rebanho que ainda a gente traz. Porque, pastor, nós somos crentes e aquela pessoa é ímpio. E se eu proibir de dizer isso, porque a pessoa, primeiro, para chamar o outro de ímpio, ele tem que saber o que é ímpio. Ele deve saber que ímpio vem de impiedade, uma pessoa impiedosa. Meu irmão, e tem muita gente lá fora que não conhece a Cristo, que é muito melhor que muito crente, que se diz santo. E como que você trata aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Ah, pastor, quando eu vim para Jesus, eu queria ganhar toda a minha família para o Senhor Jesus. Eu pergunto: você conseguiu? Não, porque eles começaram a me chamar de chato, insistente, falava só de Jesus. Então, meu irmão, tudo tem seu tempo. Não é você que faz a obra, você tem que levar a obra. Mas quem realmente executa é o Espírito Santo. Como você tem tratado? Como você tem tratado aqueles que ainda não conhecem a Cristo como pecadores? Meu irmão, você está na fila também. Não tem jeito. Como aqueles que vão para o inferno. Em nome do Senhor Jesus, está quebrado isso em nome de Jesus. Porque nós fomos colocados aqui para não deixar com que eles vá. Nós fomos colocados aqui justamente para levar as boas novas. Nós não falamos de inferno, nós falamos em salvação, em resgate, em uma mudança de vida, em um novo momento, em uma nova fase da nossa vida, agora na presença do Senhor Jesus. É filho do diabo? Não, filho, não é filho do diabo. Eu nem dou muito crédito do diabo. Eu nem falo muito dele. Porque eu não gasto tempo com ele. Eu prefiro falar de Cristo. Eu falo de Jesus, do meu Salvador.
Outra coisa que eu queria deixar aqui para a igreja. A primeira invertida aqui é que Deus era, para aqueles que são preconceituosos, que Deus era com Naamã. E Naamã não era crente. Agora tem um cara aqui na Bíblia que trabalhava para a continuação do texto, vai mostrar um rapaz aqui chamado Geazi. Esse andava com o profeta para cima e para baixo. Esse andava como crente, roupa de crente, veste de crente, Bíblia de crente, carregava as coisas do profeta, a maleta do profeta para cima e para baixo, conhecia Deus, já tinha visto sinais, prodígios e maravilhas do Senhor agindo na vida através do homem de Deus. O nome dele é Geazi. O Naamã, quando volta para Eliseu, ele diz: Senhor, realmente fui curado da lepra, agora recebe meus presentes. Eliseu falou: não quero, eu não trabalho assim. O que eu fiz foi Deus que mandou. Você pega as suas coisas e leva, mas pelo menos um pouquinho de ouro, uma barrinha de ouro. Não quero. Então pelo menos uma muda de roupa. Não quero. Aí Naamã fala assim: eu posso levar 2 mulos de terra? Olha o Naamã convertido. Como você quer 2 mulos de terra? 2 cargas de terra. Para quê? É em cima dessa terra, lá na Síria, que eu quero ajoelhar quando eu quiser falar com Deus. E ele vem e faz. Só que Naamã agora está voltando com a sua comitiva, e ele já está indo lá na frente, e vem alguém atrás correndo: seu Naamã, quem é? É Geazi, o servo. Olha, chegou uns moços, servos, filhos dos profetas, discípulos dos profetas, e eles estão precisando de algumas coisas lá. O senhor tem como arrumar para a gente? Era mentira. E esse cara que fala isso é crente. Então o que eu levo aqui dessa palavra? Aquele que não era se tornou, e aquele que era se entregou. Porque dia menos dia a máscara cai. Dia menos dia a máscara cai. E Deus revela. Então é bom a gente ajustar a nossa vida. É bom a gente andar nos caminhos do Senhor. O testemunho de Geazi, como conhecedor da palavra, foi deplorável. Quem terminou leproso na história? Quando ele volta, lá se apresenta para Eliseu. Eliseu fala assim: onde você estava, Geazi? Está lugar nenhum. Ele diz: por acaso meu coração não foi com você quando você chegou até Naamã? E que você tomou para si algo que não lhe pertencia? Agora você fique sabendo, a lepra que estava nele agora está em você. E na hora o homem ficou branco. Cuidado, onde você pisa. Cuidado de quem você fala. Cuidado das atitudes que tem. Cuidado, querido. Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. E aonde estiver seu tesouro, ali está o seu coração. Muito cuidado. Entre Naamã e Geazi, Deus abençoou Naamã. O ímpio, né? É considerado ímpio. E aqui, já terminando, ele respeitava a todos, respeitava os seus empregados, respeitava o próximo. Naamã sabia da sua posição e nem por isso fez dela uma escada e usou pessoas como degraus. E me dá nojo vendo alguém somente porque alcançou alguma posição na vida humilhando os outros. É deplorável. Eu vejo muitas vezes pessoas dentro de ministérios pisando os demais. Deus está contando tudo isso. Naamã não era apegado. A palavra do Senhor diz que Naamã era liberal. Naamã não era preso ao que tinha. Naamã era um abençoador. Ele levou presentes. Agora o crente Geazi se aproveitou disso. É um exemplo ruim de conduta. Tem pessoas que encostam, se aproximam perto de alguns irmãos que têm um poder aquisitivo melhor. Não é para ser bênção, não é para orar, não, mas é para tirar alguma coisa. Tem o espírito de Geazi. A indignação natural, como eu já falei nessa noite, é melhor do que uma indignação, do que uma insatisfação camuflada. Há pessoas que muitas vezes estão na igreja e estão insatisfeitas. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Isso é uma insatisfação camuflada. Naamã não apenas ficou indignado, mas ele também desabafou. Por que você está indignado? Porque eu pensava que ia fazer uma coisa e fez outra. E às vezes, meu irmão, é necessário a gente desabafar. Isso faz parte da nossa vida. A gente precisa muitas vezes esclarecer as coisas. Naamã veio de longe, espera algo grande e de repente o que é? Mergulhar no Jordão.
Coisa simples. Às vezes as pessoas geram grandes expectativas para Deus operar um milagre, e o milagre se resume apenas com uma pequena obediência. Às vezes nós esperamos trovões, terremotos, tempestades, aí Deus vai agir nesse terremoto, nesse relâmpago. Não, Deus está agindo numa brisa suave. E por último, conselheiros. Procure. Isso faz muita diferença na hora de tomar decisões. Eu vejo as pessoas muitas vezes cercadas de pessoas que não acrescentam nada. Querido, dá uma olhadinha no seu círculo de amigos e vê quem não acrescenta nada. Tem pessoas que se aproximam de você para tirar alguma coisa de você. Tem pessoas que se aproximam de você com a desculpa de fazer algum trabalho para você, ou de ser sua amiga ou seu amigo, para tirar alguma coisa de você. Pessoas que trazem e levam conversas, fofocas, que discriminam, que disseminam o mal também, através de pseudas boa intenção. Mas eu vou fazer isso nas melhores intenções. Mentira! Está sendo usado pelo diabo. E se você deixar essas pessoas disseminar, colocar besteira no seu coração, dá uma olhada para essas pessoas, vê a vida delas, que é pelo fruto que a gente conhece a árvore. A Bíblia diz que há 6 coisas que Deus detesta. Deus detesta, mas tem uma que Ele abomina, que Ele tem nojo, que Ele tem raiva, que é a língua que semeia a discórdia. Naamã, mais uma vez, se mostra humilde ao dar ouvidos a um subalterno, porque eram bons conselhos. Bons conselhos nem sempre vêm de pessoas que ocupam cargos melhores que a gente. Amém, amados? E só para encerrar, eu quando tinha meus 10, 12, 13 anos, eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu tinha uma vida blindada, eu não sabia de nada. Meu pai não conversava comigo, minha mãe não esclarecia as coisas, omitiam. E você vai crescendo, que é o seguinte: se dentro de casa não te ensinar, não te mostrar o caminho, o mundo de alguma forma vai te mostrar algum caminho. Eu sempre falo, eu já falei isso até em encontro de casais, que quando eu tinha essa idade, eu tive um conselheiro. E, pasme, era um morador de rua. E me esclareceu, e me explicou coisas que deveriam ser explicadas. Ele explicou com carinho, com respeito, que deveriam ser explicadas pelo meu pai. Eu não sabia como que uma criança conseguia entrar na barriga daquela mulher, gente. Eu falava, mas me explica esse negócio. Ele falou, peraí, mas quantos anos você tem? 13. Olha como a gente é bobinho, né? Uma mãe chega para uma filha de 12 anos hoje e fala assim, filha, nós precisamos falar sobre um assunto muito sério. O que é, mãe? Sobre sexo. Aí a filha pergunta, você quer saber, mãe? Eu te explico. Fala aí, eu já explico a senhora. Uma coisa hoje é assim. Mas naquela época a gente era bobão, né? Mas como? Mas que jeito? E esse morador de rua me explicou tudinho, nos mínimos detalhes, mas com respeito. Sabe que eu nunca mais esqueci dessa pessoa? Sabe que eu nunca mais... Eu tenho uma dívida de gratidão enorme, não pelo meu pai, não pela minha mãe, por esse tipo de conselho que faltou muito na minha vida, eu tenho por ele. Amém, irmãos? Deus quer colocar a vida de muitas pessoas no caminho certo. E muitas vezes Ele envia conselheiros que muitas vezes a gente discrimina e a gente age com preconceito. É um morador de rua, maltrapilho, mal cheiroso, né? Coisa que todo mundo atravessava a rua. Eu sentei do lado dele um dia para conversar. E ele me explicou. Naamã se tornou um crente, levou um mulo de terra de Israel. E agora aquela menina não era mais uma escrava, e sim uma irmã em Cristo. Enquanto isso, querido, nós vemos um leproso mendigando, né? Se arrastando as suas sandálias dentro das terras de Israel. Jéssica, tome cuidado. O semear é opcional, o colher é obrigatório. Se coloca.
vale a pena. Eu quero nessa noite orar por você.